Boa tarde à comunidade 247, boa tarde a todo mundo que está nos dando o prazer de ouvir nessa quinta-feira, 1h da tarde. Estamos aqui para fazer uma entrevista com Ivan Seixas e com Moacir Andrade, ambos ex-presos políticos, ambos militantes do movimento pela transformação do prédio do DOI-CODE da capital paulista em um memorial da resistência à ditadura militar. Boa tarde, Ivan. Prazer tê-lo aqui com a gente. Boa tarde, Marcelo. Tudo bem com você? Tudo bem com todo mundo que está nos vendo aí? Estamos, tudo bem. O Ivan, para quem não sabe, é jornalista, ex-coordenador da Comissão Estadual da Verdade, Rubens Paiva, em São Paulo, ex-assessor especial da Comissão Nacional da Verdade, por ser militante do movimento revolucionário Tiradentes, foi capturado pelo DOI-CODE em São Paulo, eu acho que 68, 69, ou mais tarde, Ivan? Não, foi capturado em 71. 71. Junto com seu pai, o operário Joaquim Alencar de Seixas, dirigente da organização também. Ambos foram torturados no DOI, junto a Joaquim, e Joaquim acabou assassinado lá dentro, depois de 2 dias de torturas ininterruptas. Ivan passou quase 6 anos preso, sem qualquer processo ou condenação. Os últimos 3 anos num hospital, na prisão, na cidade de Taubaté. Ou seja, o Ivan sofreu muito no DOI-CODE. E o Moacir, que está chegando aí, também esteve preso lá. Ivan, como surge a ideia do memorial e por que fazer daquele prédio da Rua Tutóia um memorial? Bom, a gente fez o tombamento do prédio do antigo DOI-CODE em 2010, e aí só saiu em 2014 o tombamento, com a ideia de se transformar num memorial às vítimas de tortura e do extermínio, né? Não só do ponto de vista das vítimas daquela época, né? Mas as vítimas de tortura e extermínio que acontecem hoje. Então, a ideia é fazer um memorial contra o extermínio que é feito historicamente no país. Eu fiz o pedido de tombamento, né? Foi avaliado pelo CONDEFAT, que é o órgão do Estado que faz a análise disso, e houve primeiro uma discussão muito séria, que era a alegação de que aquilo ali não tinha valor arquitetônico nenhum. E aí o relatório que foi feito pela historiadora Débora Neves dizia exatamente isso, que não está se discutindo o valor arquitetônico, que não era pela beleza, e sim pela importância histórica. Ali tinha vida. Aí ela descreveu tudo que nós passamos para ela. Ali aconteceram torturas, assassinatos e, a partir dali, o ocultamento dos corpos, né, que é o desaparecimento forçado, de pelo menos 73 pessoas morreram ali dentro daquele local, né? Cabe lembrar que entre eles, Vladimir Herzog e Manuel Fiel Filho, certo? Sim, que foram os casos mais emblemáticos, mais simbólicos, que acabaram ajudando a acabar com aquilo ali. Demorou. Mas só que depois eles ainda mataram lá dentro o pessoal do PCdoB, né? Que foi em 76, um ano depois, que é o João Batista Franco Drummond, que foi assassinado em tortura ali, né? Os outros tinham sido assassinados lá na Chacina da Lapa. Mas esse local dá para se falar, Marcelo, como a Auschwitz brasileira, porque ali acontecia abertamente, né? O que
separava a tortura, os gritos de tortura onde eu estava, que é no Pau de Arara, meu pai na Cadeira Dragão, e o mundo exterior era um vitrô, basculante, não tinha separação nenhuma. A população em volta do bairro inteiro ouvia aquilo lá dia e noite. Então, assim, aquilo tem um valor histórico, simbólico extremamente grande. Não é mais um local, é o local em São Paulo, entendeu? Você sabe dizer quantos presos passaram ali? Olha, o cálculo que a gente faz é assim, por volta de 8.000 pessoas, porque tem muita gente, e isso é uma coisa terrível de dizer, mas tem muita gente que passou por lá e não há registro, que não foi para a justiça, e tem outros que eram sequestrados. Só para você ter uma ideia, Marcelo, enquanto eu estive lá, eu vi, na minha cela ficaram duas pessoas presas lá, que era, como eu tinha parado as quedas, né, porque eu não entreguei ninguém, o Paulo Vanuc tinha sido preso 3 meses antes, também não tinha entregue ninguém, né, meu pai foi assassinado, então eles não capturavam ninguém. Aí o que aconteceu? Eles fizeram o que eles chamavam de ronda escolar. Saíam os carros do DOI-CODE e olhando na frente da PUC, da USP, dos locais onde provavelmente tinha gente nas fábricas e tal, e paravam e viam. O cara usa barba, é suspeito de ser subversivo. Prendiam. E aí torturava a pessoa dizia, não sei do que você está falando, não vi, não sei, não... Mas aí dizia, talvez o fulano soubesse. Deixava essa pessoa presa e prendia outra. E que prendia outra, por exemplo, lá pela quinta, sexta pessoa nessa sequência, era alguém que era militante ou simpatizante de uma organização clandestina, aí eles soltavam essas outras pessoas. Isso eu vi, ninguém me contou. Chegava e dizia, olha, a gente sabe o seu nome, sabe onde você mora, se você falar que esteve aqui, você vai morrer, sua família vai morrer. Coisa de bandido. Entendeu? Coisa de bandido. E, então, esse local calcula-se que, bom, oficialmente foram 6.000 e poucas pessoas oficialmente passaram por lá. Porque, assim, essas pessoas passaram por lá e foram parar na auditoria militar, que o Projeto Brasil Nunca Mais levantou, que era o pessoal que chegou a depor na auditoria militar, que o Projeto Brasil Nunca Mais, que o Dom Paulo e o pastor Jamie Wright, mas o Rabino Henri Sobel fizeram, né? É o levantamento dos documentos das auditorias militares e lá essas pessoas que depunham contavam, faziam as denúncias, por isso é que se sabe o nome das pessoas que passaram por lá, que foram mortas lá, a mesma coisa dos torturadores. Eu, por exemplo, não estou no Brasil Nunca Mais, porque eu não fui parar na auditoria, não fui processado. Então, essa quantidade de pessoas que passou pelo DOI-CODE é por volta de 6.000 e pouco que foram presas e processadas. Os outros, calcula-se mais aí umas 1.500, 2.000 pessoas, que passaram por lá e não há sequer registro. Né? Então, é assim, porque não houve processo. Porque não houve processo. Porque não houve processo, porque a pessoa não chegou a ser parte de um processo. E, então, assim, você tem uma quantidade enorme de pessoas que passaram por lá, né, que eu calculo 8.000 e poucas pessoas, que passaram, todas torturadas. E bom que se mesmo diga, aquelas não processadas. Mesmo aquelas que não processadas. E é bom que se diga que os advogados de preso político também passaram por lá. Porque quando os caras prendiam a gente, torturavam, os advogados estavam denunciando. Eles, periodicamente, eles fizeram isso umas 5 vezes, mais ou menos, eles pegavam todos os advogados de preso político e levavam para lá, e deixavam lá durante uma noite, 2 noites, para saber o que se passava lá, para aterrorizar. Isso, se você falar com José Carlos Dias, que foi membro da Comissão Nacional da Verdade, se falar com Ayrton Soares, se falar com a Rosa Cardoso lá no Rio, todos passaram pelo DOI-CODE para saber as condições em que estavam aterrorizando mesmo. Né? Coisa de bandido, né? Agora, Ivan, por que transformar isso num memorial?
Qual o significado disso? Olha, Marcelo, quando houve o final da Segunda Guerra Mundial com todos aqueles crimes que o nazismo cometeu, os tribunais de Nuremberg foram feitos para revelar a verdade e punir exemplarmente os criminosos. Tá? Foi o que aconteceu. Ali surgiu uma figura que se chama justiça de transição, que é composta de 3 partes. A primeira parte é revelar o fato, para que as pessoas saibam que aquilo existiu. Se as tropas soviéticas não tivessem levado jornalistas para ver os campos de concentração de Auschwitz, Treblinka, Sobibor, ninguém acreditaria que aquilo existiu. Ninguém saberia que aquilo ali houve, que tinha pilhas de cadáveres, que tinha valas comuns, que tinha forno crematório. Então, ali foi revelado no Tribunal de Nuremberg, foi revelado que houve esses crimes, que aconteceram esses crimes. A segunda fase da justiça de transição é a memória, que é você preservar os locais para que as pessoas saibam que aquilo aconteceu, para que nunca mais aconteça. E a terceira fase é a punição aos criminosos. E a punição aos criminosos é a fase, vamos dizer assim, que encerra isso daí. Então, quando você tem o Museu do Holocausto lá em Israel, ou você tem o campo de Treblinka, Sobibor, Auschwitz preservados, é para que as pessoas saibam que aquilo ali existiu e que aquilo ali não vai poder ser negado. Então, essa é a fase da memória. A nossa intenção, já que não conseguimos processar os torturadores, colocar nos bancos dos réus e na cadeia esses criminosos, a gente quer, pelo menos, preservar os locais de memória para que as pessoas conheçam aquilo ali, saber que aquilo ali existiu e a sociedade como um todo se negar a achar isso normal. É uma rejeição que a sociedade democrática faz aos crimes do nazismo, né? Isso aí é muito importante. A Elizabeth Garzuzzi da Silva Araújo está falando que na cidade de Lisboa tem o Aljube, que era um presídio político lá. Isso é verdade, isso aí é muito... Nós estamos aqui com 530 pessoas assistindo. Eu vou pedir aos nossos telenautas agradecer a presença de todo mundo, acho que isso ainda vai aumentar. Pedir que não esqueçam de dar os likes para poderem dar força para a TV 247 com essa sua programação independente. Não esqueçam de se tornar membros da TV, dando força para a gente. Nós estamos tentando embarcar o meu amigo Moacir Oliveira Filho aqui, o Moa, lá de Brasília, jornalista, membro do Conselho Deliberativo da ABI, foi colaborador da Comissão Nacional da Verdade e, nessa condição, participou de 4 diligências no antigo DOI-CODE lá de São Paulo para ajudar a reconstruir a sua arquitetura original. Foi preso e torturado lá em maio de 72 e ficou 1 ano sendo obrigado a se apresentar semanalmente para assinar presença. Ô, Moa, você está sem imagem, mas você está com som, seu microfone está desligado. Você está nos ouvindo? Fala alguma coisa, eu acho que você está sem imagem e sem som, Moa. Não está entrando você aqui na gente, Moa. O Moa, eu conheci o Moa no DOI-CODE, quando, em 72, 1 ano depois da minha queda, eu participei da greve de fome dos presos políticos e eu fui o único preso político a ser levado lá para o DOI-CODE para parar a greve de fome na porrada, né? E lá, entre outras pessoas, eu conheci o Moa, né? A gente tem essa amizade forte, né? Que eu chamo de... Nós somos irmãos de sangue, né? Você também, né, Marcelo? Eu conheci o Moa em outra situação, sabe, Ivan? Eu conheci o Moa como presidente do Pacotão. Não tive preso. Não chegou a ser preso? Não cheguei a estar preso. Eu conheci o Moa como presidente do Pacotão em 1978, lá em Brasília, um bloco de carnaval. Na verdade, eu tive preso, na verdade, eu fui detido uma noite quando estouraram
um aparelho aqui na subida de Santa Teresa e eu fui lá apurar, e aí eles estavam esperando quem fosse para as reuniões e eu fui preso, levado para o DOPS aqui do... E aí acabou que eu passei mais algumas horas, não sofri nada. Perto de vocês, nem se compara. Agora, ô Marcelo, vamos fazer um esclarecimento histórico. Bloco do Pacotão era um deboche que o bloco de carnaval fazia. Sim, do jornalista. Sim, do jornalista, porque tinha o Pacotão de Abril que o Geisel fez e fechou o Congresso. Criando os senadores biônicos. Criou os senadores biônicos. Aí os jornalistas criaram o bloco do Pacotão para debochar do poder, né? Isso aí é muito... A letra do primeiro samba deles, ou do segundo, se eu não me engano, era Geisel, você nos atolou, o Figueiredo também vai atolar, ia estar mudando o governo. Ayatollah, venha nos salvar, porque esse governo já ficou Geisel, você nos atolou. Era uma sátira muito bem feita e fez maior sucesso lá. Voltando agora para o memorial, Ivan. Vocês ganharam uma força nessa ideia através do Ministério Público de São Paulo, que encampou isso e entrou com uma ação civil pública para forçar o governo estadual a transformar aqueles prédios ali em um memorial. Como se deu esse interesse do Ministério Público? Você que acompanha esse processo todo. Olha, eu fui o proponente, né, do tombamento. E o tombamento tem um processo todo, que há uma audiência, apresenta lá o relatório, prós e contras, não sei o quê, e é aprovado ou rejeitado. No caso, foi aprovado, e o passo seguinte é fazer o memorial. Só que a gente tem um pequeno problema, que é o prédio está tombado, não pode pintar, não pode pregar um prego, porque ele está tombado. Mas ele está com a Secretaria de Segurança. Lá tem vários, acho que são 3 órgãos da Secretaria de Segurança que estão lá dentro funcionando. Tem a própria delegacia, que já existia, que é a 36ª, o DHPP e a Delegacia de Capturas, né? Tem lá dentro, são vários prédios, é um complexo de prédios e tal. Precisa passar para a Secretaria de Cultura para aí sim ter a possibilidade de construir um memorial, porque a Secretaria de Segurança não faz isso, né? Então, assim, a resistência que existe, que não é de hoje, né, que são vários governos que estão resistindo, porque alegam que ali precisa daquilo ali, porque a delegacia não pode sair. Nós já dissemos, deixa a delegacia aí, vamos embora, a gente topa fazer isso. Porque tem um complexo de... É um complexo, né? Quantos prédios são? Tem o prédio central, que é o da frente, a fachada, né? Que é a delegacia, que já existia na época. Só que a delegacia, na época, eram 4 salas, né? 2 embaixo e 2 em cima. E o resto do prédio todinho eram salas de interrogatório, salas de tortura e celas para esconder as pessoas. Foi aonde, uma dessas celas, é onde o Herzog foi assassinado, onde o Manuel Filho foi assassinado, que tem as fotos deles ajoelhados. E 2 meses antes do Herzog, teve a morte de um tenente da Polícia Militar, tenente José Ferreira de Almeida, que foi assassinado e forjado o suicídio dele na mesma cela. Só que com uma diferença. Você vê as fotos, ele está em pé, se suicidar enforcado em pé. Quer dizer, assim, é uma farsa total. Aí depois você tem o prédio de trás, que é onde tinha as salas de tortura, onde eu fui torturado, que só tinha um vitrô que separava do exterior, e um prédio novo que tinha lá embaixo o rancho, onde os milicos comiam, e em cima a casa do Ustra, que ele morou lá dentro, com a família dele, a dona Joseíta. Olha, eu consegui aqui, Ivan, que a Ana mostrasse a foto do complexo, é isso? Isso. Esse prédio, embaixo da palavra DOI-CODE, aí da sigla,
Esse é o prédio da delegacia. Que dá para a Rua Tutóia, não é isso? Que dá para que dá frente para a Rua Tutóia. Isso. Esse prédio onde tem os carros estacionados em diagonal é onde tinha, bem em cima ali, tem as janelinhas onde eles torturavam a gente, tá? E esse mais embaixo aqui, que tem esse monte de carro parado, é a saída para outra rua, que é a Tomás Carvalhal, que ali passou a ser a entrada oficial deles depois de 72. E aquele espaço ali era o espaço que supostamente tinha a parte burocrática deles, mas era para esconder pessoas também que iam ser assassinadas ou não podiam ser vistas para continuarem sendo torturadas, né? Você estava falando desses prédios e do Ustra morando lá. Como é que ele conseguia morar lá com a família? Tinha filha, inclusive, né? Eles não ouviam as torturas da família dele? Lógico que eu via, imagina. Lógico que eu via. Em Brasília, eu conversei com 2 coronéis que me perguntaram isso. Né? E é verdade que o Ustra morou lá? Eu falei, olha, a dona Joseíta e a filha Patrícia, que tinha acho que 5 anos, moravam num prédio que foi construído, que é esse que está ali à direita, em cima, no canto direito, aquela parte menor. Ali era a casa do Ustra. E ele morava lá, a dona Joseíta andava para cima e para baixo, a menina brincava no pátio, com homens armados, com gente sendo carregada porque tinha passado em tortura, e os gritos de tortura. Isso não é, talvez. Os 2 coronéis ficaram horrorizados, que eles falaram assim, isso aí é fora de imaginação. No quartel, a gente tem um ambiente belicoso, com armas, farda, não sei mais o quê, mas quando vão as famílias, a gente protege botando uma roupa mais clara, ou em vez de um fuzil, usa um espadinho, que é uma cerimônia festiva. Agora, ele foi lá com a mulher e a filha, eu falei, ele morava lá em cima. Então, eles ficaram horrorizados. Porque, Marcelo, assim, bom lembrar, né? Nós estamos falando, fazendo uma separação entre militar e torturador, que é militar. São 2 coisas diferentes. O Ustra, ele era militar, mas ele era um torturador. Mas nem todo torturador, nem todo militar era torturador. São profissionais que têm a vida deles dentro da caserna. Então, assim, é para registrar isso, entendeu? Esses coronéis com quem eu falei se escandalizaram, porque não é pouco. Outra vez eu falei com um general que também ficou horrorizado. Como o cara vai levar a família para dentro do lugar desse? Que horror! E não era um lugar que não se visse o que acontecia. As pessoas eram transportadas, os gritos eram ouvidos pelo bairro inteiro. Quem morou lá nessa época, em volta, ouvia noite e dia tortura. E o cara levar a mulher e a filha. Quer dizer, é muita doença, né? Eu também acho que isso é meio psicopatia, né? Você envolver uma criança de 5 anos de idade numa história como essa, já é psicopata você bater, torturar um ser humano qualquer. Ou até animais, você não faz isso. E o psicopatismo aumenta quando você envolve a sua família, uma filha de 5 anos de idade. O que explica um negócio desse? A não ser uma loucura. A normalização do mal, né? Da perversidade. O que não tira a responsabilidade dele como um mercenário que fazia isso para fazer a repressão. Tá? Assim, ele não fazia inicialmente por prazer. Não é que ele fosse um cara que gostava da tortura, mas naturalizou. E isso faz um psicopata, com certeza, né? E não tira a responsabilidade dos superiores dele, que sabiam disso tudo e deixaram ele continuar. Né? O Humberto Souza Melo, que era o general comandante do 2º Exército, vivia lá dentro. Ele sabia do que acontecia. Como tinha vários empresários que pagavam para... Que era a Operação Oban. Oban. Não, era o próprio DOI-CODE. Né? A Oban era quando era não legal. Era público, todo mundo sabia que existia, que era uma aliança
entre militares e civis, coordenada pelos militares e financiada por empresários, mas que não existia oficialmente. Em julho de 1970, foi oficializado como Destacamento de Operações de Informação, que é o DOI, do Centro de Operações de Defesa Interna, que é o CODE. Tá? E ali tinha, legalmente, era uma unidade militar, tá? Apesar de não ser abertamente e tal. Esse local recebia visitas de empresários que pagavam, tinha um arrecadador, que era o Enig Boylissen, que arrecadava dinheiro para premiar, porque eles não precisavam pagar salário para os caras, que eles já eram funcionários do Estado, tanto policiais quanto militares. Mas eles premiavam produtividade por prisão ou por assassinato. Tá? E esses empresários que faziam essa caixinha pagavam para assistir mulheres serem torturadas, porque isso eles gostavam, era uma coisa perversa demais, mas era... Sadismo puro, né? Sadismo puro. Você Exatamente. tinha, parece que a Volkswagen também distribuindo carros a eles, cedendo Fusca para eles trabalharem, não tinha uma história dessa? Eu fiz uma matéria alguns anos atrás sobre o envolvimento da Volkswagen com essas torturas aí. Então, eu, quando estava na Comissão da Verdade, a Comissão Nacional, a gente teve acesso a um documento chamado CICEGIM, que era um documento oficial da ditadura, que era o Sistema de Segurança Interna, né? CICEGIM. Esse documento mostra todo o organograma até chegar na equipe de busca do DOI. E está escrito lá, não é interpretação. Cada equipe de busca e captura terá a seu dispor dois Volkswagen, não é dois carros, dois Volkswagen e uma C14, que era a veraneio da General Motors. Então, era um conluio da Volkswagen e General Motors participando da repressão. Como a comida que os oficiais comiam era fornecida pela Supergel, do Grupo Ultra. Então, assim, não era nada escondido. Aquilo ali era... Eles achavam que estavam no reino, que iria durar 1000 anos, igual os nazistas achavam, né? Ivan, eu vou ler aqui o comentário da Laurita 942. Fui presa nesse doicode. No dia da audiência com o Ministério Público, fui lá depois de quase 50 anos, já que presa em 74. Mudaram muitas coisas, mas era lá, lembrei. Aí ela vem mais embaixo dizendo: convivi com Ivan Seixas no Fórum dos Ex-Presos Políticos. Foi muito importante para mim. E aí ela ainda comenta mais embaixo: muito importante tombar. É preciso mostrar para o mundo o que foi aquilo. Eu queria que você falasse dessa audiência que houve lá dentro, por iniciativa do juiz, né? O Ministério Público de São Paulo entrou com uma ação civil pública para forçar o governo do Estado a fazer o memorial. E o juiz decidiu fazer uma audiência lá dentro. Como foi isso? Você esteve presente lá também nessa audiência? Sim, eu tive lá, eu moro fora de São Paulo, né? Moro em Foz do Iguaçu, e fui especialmente para para essa audiência. Essa audiência. O Ministério Público, né, sensível, bem que se entenda, o grupo de trabalho de direitos humanos, através do promotor Eduardo Valério, abriu essa ação para forçar a definição do governo do Estado de passar para a Secretaria de Cultura e fazer finalmente um memorial, atendendo uma reivindicação das pessoas que lutam por isso há muito tempo. O juiz que pegou o caso, né, dessa ação, ele ia fazer uma audiência,
Mas com o arrefecimento da pandemia, ele entendeu que seria mais correto fazer dentro do DOI-CODE para entender o que aconteceu lá. Porque você ficar falando à distância é muito difícil, né? Então, ele fez. Né? E aproveitando que eu tinha ido, ele pediu e eu fiz uma visita guiada com ele, eu e o Moacir, né? Nós fizemos servimos de guia para ele conhecer o espaço, onde que tinha o que era, como que funcionava, qual era a dinâmica, para ele entender. E depois foi instalada a audiência pública, em que a gente debateu, né, o Ministério Público com o governo do Estado, que era uma audiência de conciliação, para tentar conciliar o governo do Estado com essa proposta, né? Simplesmente o governo do Estado apareceu com uma proposta absolutamente inaceitável, que nós vamos fazer aqui, não tem como, porque não tem dinheiro para fazer. Aí o promotor falou, não, tem dinheiro. O mesmo dinheiro que conserva o prédio na Secretaria de Segurança passa junto para conservar na Secretaria de Cultura. Mas já tem um outro memorial. Aí o Ministério Público rebateu dizendo, não, o meu outro memorial é outra coisa, o memorial da resistência. Esse é sobre as vítimas de tortura e assassinato. E, por último, a alegação de que ali seria feita alguma coisa que era do nosso interesse, que era instalar uma unidade da Academia de Polícia para ensinar direitos humanos. Aí eu tive que me intrometer, pedir a palavra, o juiz acedeu, que era o seguinte, eu conversando com um delegado de polícia, ele falou assim, Ivan, quando eu aprendi tortura na academia de polícia, eles contavam a sua história, de vários outros, de como as pessoas eram torturadas, e diziam, não pode torturar, mas se tu pudesse, faz assim, 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 assim. E eu falei assim, então, para nós é inaceitável falar sobre a academia de polícia. Né? Para meu espanto, tinha um delegado lá da Secretaria de Segurança, queria saber o nome do delegado com quem eu conversei. Eu falei, não vou te dizer, nem pensar. Não falei, eu pensei, não falei em tortura, não vou falar na boa aqui, entregando o delegado que me contou essa história. Então, assim, por causa desse impasse, né, que foi discutido, o pessoal do governo do Estado pediu 90 dias para avaliar. Então, em dezembro, a gente vai fazer uma nova audiência para terminar essa discussão, se pode ou não pode fazer. Mas todos os elementos estão colocados que pode, que tem dinheiro, que tem condições e que tem a obrigação de fazer. Porque o prédio, como eu disse inicialmente, não foi tombado pelo seu valor arquitetônico, que é uma delegacia como qualquer outra. Foram construídas aos montes na década de 70. A importância histórica, porque ali aconteceu tudo isso. Como o presídio de Tiradentes, que era um entreposto de escravos e depois foi transformado em presídio. Mas depois eles destruíram. Então, antes que façam isso, a gente transforma num memorial. Certo. E essa campanha ganhou adesão agora da OAB, não é isso? Da OAB de São Paulo. Sim, com certeza. A OAB está junto com a gente está com várias entidades se somando e ajudando a gente nessa campanha, porque não é uma coisa de interesse dos ex-presos. Né? Não somos saudosistas, obviamente. Ninguém ia querer sentir saudade do local onde você foi torturado. Seria inimaginável. Nós queremos do ponto de vista histórico, nós queremos do ponto de vista do ensinamento, para que as pessoas que vão lá reflitam. No Memorial da Resistência, lá onde funcionava o DOPS antigamente, você tem um livro de visitas. E se você lê as anotações que os visitantes fazem lá, é a coisa mais emocionante, Marcelo. Você imagina, jovens, lá são 8 mil pessoas por mês que visitam o Memorial da Resistência, deixam registrado lá, obrigado, agora eu conheço a história do meu país. Obrigado, nunca ouvi falar dessa história, agora eu estou sabendo que isso aconteceu aqui. Então, assim,
você vê que, do ponto de vista da população, não é dos ex-presos, não é da esquerda que foi assassinada lá dentro, é do ponto de vista da humanidade, de conhecer isso daí para rejeitar. O campo de Auschwitz está lá, intacto, mantido como um documento, não é para os judeus irem lá, é para as pessoas saberem que aquilo aconteceu, porque não foi só judeu que morreu lá, morreram comunistas, morreram ciganos, morreram pessoas LGBT, pessoas com deficiência. E aquilo ali foi assim, um local de extermínio da humanidade, feito pelos nazistas. E a gente precisa ter aqui no Brasil algo similar, como tem na Argentina, como tem no Chile, como tem no Uruguai, que se faz esse resgate histórico. Vamos ver se o Moa consegue entrar agora? Não, ele não está entrando, não está conseguindo entrar. Algum problema na ligação dele, na internet dele. Eu vou ler aqui o João Batista de Souza Jambas. Ele diz, Auler, esse comportamento do Ustra de morar no DOI-CODE é estrutural. Os donos dos escravos tinham suas senzalas embaixo da sala de jantar e o assoalho tinham aberturas para que as escravas fossem vigiadas. E exatamente. Não apenas vigiadas, porque muitas foram ser viciadas e estupradas também. Sim. Era muito comum isso. E o Valdomiro diz aqui, Valdomiro Souza, uma das estratégias dos fascistas é apagar a história para dizerem que tais fatos nunca aconteceram. E a Laurita, novamente, disse, eu sempre conto para alunos tudo. O retorno é sempre muito bom. As pessoas agradecem e acreditam. Ver uma pessoa ao vivo falar eu fui torturada faz acreditar. Eu queria lembrar aos telenautas que nós estamos com poucos likes. Ainda dá para dar mais like para reforçar aqui o canal da TV 247. O Moacir não está conseguindo entrar. Eu gostaria muito que o Moacir entrasse, porque a história dele, ele acabou sendo liberado da prisão ali no DOI-CODE, mas foi obrigado, durante um longo tempo, frequentar o DOI-CODE para dizer que estava vivo. Sei lá para quê, que eles queriam saber isso. Controle, né? Controle. O controle total, né? Ali passaram, para quem não sabe, muitos presos, o Ivan já falou em 6 mil, pelo menos oficialmente, mais uns 2 mil que sem registro. E agora nós estamos dependendo do governo do Dória se convencer de que é necessário transformar aquilo num memorial, alertando a população de São Paulo que esse movimento não quer terminar com a delegacia que ali existe. Há a possibilidade da convivência da delegacia e o memorial, não há, Ivan? Com certeza, isso aí nós já falamos. Quando o secretário Fernando Grella, né, que era um promotor que era secretário da Segurança, nós fomos lá com a Comissão da Verdade, o Moa estava junto, o Zé Carlos Dias, que era da Comissão da Verdade, e advogado que esteve lá, nós discutimos isso, porque são dois terrenos que dá para conciliar. Para nós, o ideal é que o prédio da delegacia, se eles quiserem deixar ali a delegacia como era antigamente, só uma parte pequena, eu acho que vai ser constrangedor para a polícia, que vai se identificar de novo com essa monstruosidade que foi. Então, assim, não dá para a gente tratar de um negócio desse. Estão falando que o meu áudio está muito baixo aqui. Mas melhorou agora? Agora ficou muito alto. Muito alto. Marcelo, estão me ouvindo? Salve, Moacir! Comandante Cláudio entrando. São os mistérios da informática. Boa tarde, Moa. Boa tarde, Ivan. Boa tarde, Marcelo. Mande o seu recado aqui para quem está nos ouvindo. Eu estava com dificuldades de conexão, mas deu para ouvir uma boa parte de vocês. Eu acho que o Ivan resumiu com precisão essa questão. O Ivan, que é um dos pioneiros dessa luta, né?
não só por ter sido o autor do pedido de tombamento daquele complexo em 2010, né, se não me engano, como por ter começado, junto com o Adriano Diogo, na Comissão Estadual da Verdade, esse processo. Eu acho que é isso, né? Quer dizer, a importância do memorial é indiscutível, né? Não se discute a necessidade de se manter aquele espaço como um centro de memória, um equipamento cultural, né? Para não só preservar a memória do que aconteceu aí, mas principalmente passar para as novas gerações essa história e a necessidade de se evitar que isso se repita. Né? Eu vejo ali, na verdade, mais do que um museu, um equipamento cultural, onde a gente possa realizar palestras, cursos, seminários, filmes. Né? E aí é preciso que se entenda que, ao contrário do que algumas pessoas dizem, um equipamento desse tipo vai valorizar o bairro, né? Porque vai atrair turistas, vai movimentar o comércio, né? Não tem nenhum prejuízo para os moradores daquela região se ali se instalar esse centro de memória. E como disse o Ivan, né, a questão da delegacia, para nós, é uma questão fácil de resolver. Ninguém quer tirar a delegacia de lá, até porque ela fazia parte do cenário original da época, né? Embora fosse menor, mas a frente daquele prédio principal era a delegacia. Então, o que nós queremos é, num primeiro momento, a cessão dos outros prédios que estão vazios, desocupados, né? Todos os 3 prédios estão praticamente desocupados, tem aquele primeiro lá, da Tomás Cavalhal, parece que tem 1 ou 2 salas que tem alguma coisa lá, mas o prédio onde o Ivan foi torturado, que era onde tudo começou, o prédio onde morava o Urso, estão totalmente desocupados. Num primeiro momento, a gente pretende que esses prédios sejam transferidos para a Secretaria de Cultura para que se dê início à implantação do memorial, né? E, num segundo momento, eu acho que é muito importante, a metade norte do prédio da delegacia, onde funcionou na época do IPOD, a partir de 71. Né? E a delegacia continua lá na frente, não tem, até porque hoje, por exemplo, as delegacias de São Paulo não tem mais carceragem, né? Ali é um centro de passagem, não fica ninguém preso ali, o cara faz lá a ocorrência e vai levado para outro. Então, dá perfeitamente para conviver. Né? Agora, Marcelo, só para ilustrar isso que o Moa está falando, né? Você sabe por que os prédios estão vazios? Por quê? É a coisa mais absurda e é a demonstração de que é um assunto atual. Porque o pessoal que trabalha ali vê fantasmas. Verdade isso? É verdade. Tem essa... No prédio o prédio antigo, né? Eles ouvem gritos, a luz acende e apaga. Luz acende, luz apaga, bate porta, não tem ninguém lá e tal. E eles veem, tem um personagem, que vários relatos que eles fizeram para nós, é assim, passa no pátio, entrando no prédio da delegacia, um Nisei, né? Um japonesinho, de paletó, uma pasta, mas está todo ensanguentado. E ele está com um pedaço da cabeça fraturada e tal. E ele olha e entra no prédio. E todos veem. Não é assim que um vê e o outro não vê. Eles veem. Uma vez eles me chamaram lá para eu conversar com os fantasmas. Mas quem é que trabalhava ali, Ivan? Quem é que trabalhava ali? Era o quê? Uma repartição pública da Secretaria de Segurança? Era o quê? Eram órgãos burocráticos, né? DHPP. O prédio ali onde eu fui torturado, que é aquele do meio, né? Que é aquele mais alto, ali funcionava a delegacia de polícia científica. Eles é que me chamaram lá para conversar com os fantasmas. E eles falam isso. Né? E se você pergunta para o pessoal que está lá no Almoxarifado, que é um prédio que tem atrás, eles falam, não, tem fantasma, a gente vê e tal, mas eles não gostam de alardear para não parecer ridículo, obviamente, mas para nós eles falaram isso. Eu vou te confessar, Ivan, que realmente aquele prédio é assustador. Eu não conhecia aquele prédio, né? Porque na minha época já estava tudo na delegacia. Eu fui preso, fui torturado na delegacia. Aquele prédio eu nunca tinha entrado.
A primeira vez que eu entrei naquele prédio foi com a Comissão de Direitos Humanos do Senado. Estava presente o senador Capiberibe, então senadora Luísa Erundina. Foi a primeira vez que eu entrei naquele prédio. Eu não conhecia. Quando eu estive preso, eu só fiquei na delegacia. E realmente é arrepiante. Eu saí daquele lugar tremendo, né? E sem nunca ter estado lá. Para mim, causou mais impacto do que causou eu voltar à delegacia, onde eu fui torturado e tal. Aquele prédio realmente é assustador. Eu acho que ali, se tem fantasma ou não, né? Tem aquela versão assim, não creio em bruxarias, mas que elas existem, existem. Né? A verdade é essa, os caras vêm, né? Mas se você olha, o Marcelo, a história do fantasma não é uma piada, tá? É um fato para mostrar como isso é presente ainda, não é uma coisa de passado, porque a própria polícia tem a consciência de que ali morreram pessoas que foram torturadas ali, algumas foram mortas, mas uma boa quantidade não foi morta, mas foi torturada ali, e isso incomoda as pessoas que estão lá, ou seja, não é passado, isso daí é presente. E se é presente, nada melhor do que dar uma destinação correta e adequada, que é fazer o memorial ali, para que as pessoas... E não é para fazer um circo de horrores. Nunca se pensou em fazer. Você vai no Memorial da Resistência, que era onde o DOPS funcionava, que morreu gente torturada lá, nunca se colocou um pau de arara, nunca se colocou sangue, etc. e tal. O que se fez lá foi para demonstrar que a ditadura torturava, mas houve resistência. Esse é o motivo do Memorial da Resistência. A mesma coisa é esse memorial. Ninguém vai fazer um show de horrores para as pessoas saírem de lá horrorizadas. É para você saber que aquilo aconteceu e refletir, para negar a barbárie, para que não se aceite a barbárie. Então, é muito diferente de você fazer um show de horrores ali, que as pessoas vão entrar, vão ver morto, vão ver... Isso não vai acontecer, porque ninguém quer fazer um troço dele. Eu quero Entendeu? aqui agradecer. Ali, na verdade, é um equipamento cultural, né? Isso que a gente pretende. Cultural. Eu quero agradecer aqui a Carmen Matos, que fez uma contribuição, pedir aos demais telenautas que deem seus likes para valorizar esse trabalho. Estão elogiando aqui, a Paula Simone está dizendo 247, traga mais debate como esse sobre o tema ditadura. É muito necessário. A Lenise Arneiro Teixeira diz, enquanto não expurgarmos esses episódios da nossa história, não conseguiremos entender o Brasil. E lembrando que, barbaramente, somos presididos por um genocida, que eu considero genocida, que elogia torturadores como o paranoico Ustra, que levava a filha de 5 anos para morar num local onde ela ouvia os gritos de tortura das vítimas do pai. Fala, Moa, você pediu a palavra. Moa, eu queria que você, Moa, que estava lá, que você viu a dona Joseíta, você viu a Patrícia lá, você desse o depoimento para dizer assim, isso não é história que foi inventada, eu vi. Você é a pessoa mais adequada para falar isso. Por favor. Vou agradecer aqui, Moa, ao André Magrini, que também está contribuindo com a TV 247. Vai lá, Moa. É exatamente isso que eu queria falar, Ivan. Uma das coisas que... primeiro, cada um reage de um jeito. Né? Eu, por exemplo, eu tenho uma memória muito boa ainda, apesar da idade tanto avançada, e eu me lembro exatamente de tudo que aconteceu comigo desde o momento em que eu fui capturado, entrando na minha casa, por volta de 11 da noite, né? Até o dia em que eu saí, 3 meses depois, que eu me lembro que eu fui solto, e fui tomar uma cachaça ali naquele bar que tinha na Tutóia. E tudo o que aconteceu ali eu lembro perfeitamente como se fosse hoje. E uma das coisas que mais me impressionou, né, além da tortura, além de tudo aquilo, foi exatamente a presença da Patrícia. Eu acho, Ivan, que ela tinha menos do que 5 anos, ela tinha 3 anos, se eu não me engano.
E ela não só ficava ali no pátio, ela ia para a cela das mulheres. Nessa época eu estava no X1, que ficava do outro lado, tinha um muro, mas a gente conseguia ver. Então, eu achava aquilo uma coisa inacreditável, né? Uma menina, uma criança de 3 ou 4 anos de idade, eu acho que era 3, na cela das mulheres. Né? E aquilo sempre ficou na minha ia cabeça. dentro da cela? Algumas vezes, ela não sim. só no pátio, não? Não, ela ficava no pátio, mas algumas vezes ela ia para a cela. Ela ficava lá brincando com as meninas. Teve mais de uma vez que eu vi ela dentro da cela. Né? E isso ficou na minha cabeça, ficou na minha cabeça. Quando a Beth Mendes identificou o Ustra naquela famosa viagem ao Uruguai, que ele era adido militar da Embaixada Brasileira no Uruguai, em Montevidéu, já no governo Sarney, na época, eu era secretário de redação de um jornal aqui de Brasília, a Última Hora de Brasília. Então, quando teve aquele episódio, eu vi ali a oportunidade de contar essa história. Então, eu escrevi, na época, um artigo que chamava Brinquedo Macabro, onde eu contava que o Ustra levava a própria filha, com 3 anos de idade, para dentro do doicode. Eu não sabia, na época, que ele morava lá, né? Mas que eu vi ela na cela das mulheres mais de uma vez. E dizia que aquilo, na verdade, era uma forma de tortura também, porque uma pessoa que leva a própria filha para um lugar daquele, né, ele primeiro é um psicopata, não sabe ele sabe muito bem o que está fazendo. E depois aquilo era uma forma de tortura. O Ivan sabe muito bem disso, que a presença da Patrícia ali, às vezes, era... Você imagina, você está ali com a filha do seu torturador, né? É um negócio absurdo. E quando o Ustra escreveu o primeiro livro dele, O Rompendo o Silêncio, ele pega esse meu artigo e transforma num capítulo do livro. Meu artigo chamava Um Brinquedo Macabro. E o capítulo do livro dele é Um Brinquedo Macabro, com uma interrogação. E o livro abre com uma carta da dona Joseíta para as filhas, onde ela confirma. Eles nunca negaram. E eles dizem que a presença da Joseíta e da Patrícia ali era uma pequena obra assistencial, que ali era uma demonstração de como eles cuidavam bem das presas. Tinha a Linda, que estava grávida, o Ivan deve lembrar, a companheira do Zé Milton Barbosa, estava grávida, né? Tinha uma outra que tinha sido baleada. Então, que aquilo era uma forma de... Eles eram tão bonzinhos que eles faziam uma pequena obra assistencial. Isso escrito pela própria Joseíta e pelo próprio Ustra. Quer dizer, é de uma hipocrisia, de uma disfarçatez sem tamanho. Porque, na verdade, aquilo era também uma forma de tortura. Né? Não, a dona Joseíta, ela andava com as presas, não era para ajudar. Ela ficava tentando arrancar informação e, claro. E tirar o ânimo das pessoas, das mulheres, de seguir resistindo. Falando, não, isso é bobagem, você tem que colaborar, você tem que ajudar a construir o país, não sei mais o quê. Aquela velha tática do seja, a paranoia era da família inteira, então. Todos nós, com o casal, eram paranoicos. Você só não pode dizer que a criança era paranoica. Entende? A paranoia era dos dois. Viu, Marcelo? Eu tenho, como jornalista, e não como militante político, porque eu acho que aí não daria certo, mas como jornalista, eu sempre tive muita vontade de ouvir a Patrícia. Né? Porque eu ia perguntar não. isso, se alguém algum dia o ouviu. Eu acho que nunca ninguém tentou. A Joseíta não. A Joseíta é uma militante. Ela, na verdade, tinha uma ascendência muito forte sobre o Ustra, meio que ela mandava no Ustra. Né? Uma vez o Luiz Cláudio Cunha conseguiu fazer uma entrevista com o Ustra sobre a Operação Uruguai, que ele na época da Veja do Sul, lá na casa dele no Lago Norte, e a Joseíta intervia na entrevista, mandava o Ustra calar a boca, dizia que não era bem assim. Ela meio que tinha uma ascendência sobre o Ustra. Né? Então, ela não, ela é uma militante, né? Tanto que foi recebida pelo Bolsonaro, ela teve um site no Facebook. Agora, a Patrícia não. A Patrícia, inclusive, ela saiu do Facebook. Né? Eu sei que a última vez que eu vi, ela mexia com um negócio de animais e tal. Eu tinha muita curiosidade, como jornalista, de entrevistar a Patrícia. Todos nós temos, amor. Todos nós temos.
como Ela deve jornalista lembrar e como disso. público. Né? Como Uma pessoa jornalista e com como público. uma É pessoa o de que 3, 4... ela... O que ela vamos acha tentar daquilo, ver. né? Vamos tentar Ela ver se ainda é chegamos nela. ela é, claro, uma pessoa bem instruída pela família e tal. Acho difícil, mas, enfim, porque ela deve lembrar disso, né? Eu vou ler aqui a Vanusa Werneck, nós estamos chegando no final, a TV 247 tem um outro programa às 2 horas com a Tucci. Vou ler aqui a Vanusa Werneck. É muito importante que todos os povos saibam a real história política brasileira. Parabéns a vocês três que falaram e mostraram e conscientizaram isso de tortura e torturados da ditadura, para todos os que sintam as dores, outros como minha. É esses, mais que tiraram muitas vidas, que nunca mais se repita isso. E aqui embaixo a Fernanda Nascimento diz, não, foi... perdi aqui... Como debater a ditadura? Isso é a Helenise Arneiro Teixeira voltando a dizer. Como debater a ditadura militar se o próprio Toffolo diz que houve foi um movimento? A Paula Simone, que diz assim, Fernanda Nascimento, esse debate deveria ter ocorrido logo após a abertura. Talvez não tivéssemos chegados ao ponto em que chegamos. Mas tem uma outra, Fernanda Nascimento dizendo, as escolas tinham que debater essa barbárie que foi a ditadura militar. E a Inês Oludé dizendo, é a transmissão de pai para filha de torturador. Quer preservar perversão maior que torturadores roubarem filhas de presos e criarem como os seus, como fizeram na Argentina? Bom, nós estamos chegando ao ponto final. Eu peço a vocês dois que, em 1 minuto cada um, deem sua mensagem final, agradecendo a participação dos dois, agradecendo aos telenautas, pedindo que aqueles que ainda não fizeram deem likes na nossa TV 247. Vai lá, Ivan, sintetiza as suas palavras finais e depois o Moacir. Eu só queria fazer uma correção para a Inês Olude, que é assim, isso não aconteceu só na Argentina, aqui no Brasil também. Tem um livro do Eduardo Reina, que é um excelente jornalista, ele fez um livro sobre isso, como os caras roubaram as crianças do pessoal da guerrilha do Araguaia e criaram para si essas crianças, tá? Então, isso tem outros casos aqui na cidade também. Eu só queria terminar dizendo o seguinte, o Bolsonaro, ele é um delinquente, então ele homenagear o Ustra é só a demonstração dessa delinquência, é o cara que quer tirar limite de velocidade, cadeirinha do carro para criança e tal, tudo isso é demonstração de que é um delinquente. Agora, ele é um mercenário que está fazendo o papel sujo de tirar direitos, de destruir o país, vender o país, ou doar o país praticamente. Isso tudo é uma coisa reprovável. A gente vai precisar que essa comissão parlamentar de inquérito sobre Fake news. a Covid, sobre a Covid, ela está sendo um esboço de comissão da verdade. Nós vamos precisar fazer uma comissão da verdade para apurar os crimes do Bolsonaro e do bolsonarismo, todos eles, tá? E principalmente com relação à Covid. Isso daí é uma coisa que a gente não pode abrir mão. Então, eu deixo aqui assim, o pedido de apoio a todo mundo que está nos assistindo, não só que dê apoio para a TV 247, que ponha dinheiro para sustentar esse canal de luta, que eu acho que é super importante, mas principalmente a gente ter o apoio para essa luta, para transformar o prédio do DOI-CODE num memorial, para a gente lembrar que o Brasil não é um povo cordato, que tem uma parte que é fascista. A gente está vendo isso hoje abertamente. É homofóbico, é racista, é xenófobo, Perfeito, misógino, etc. E tal. Vamos passar para o Moacir e antes eu vou pedir desculpas ao Fernando Nascimento, porque eu errei, falei Fernanda Nascimento. É Fernando Nascimento. Peço desculpa pelo erro ao nosso telenauta.
Vai, Moacir, precisamos encerrar, que tem um outro programa na bica de entrar aí. Bom, muito obrigado, Marcelo, mais uma vez pelo espaço. Obrigado, Ivan. Uma honra compartilhar mais uma vez com você esse debate. Eu queria só dizer o seguinte, que eu acho o tempo está passando, né? A próxima audiência deve ser no começo de dezembro, né? Porque quando ela foi suspensa no dia 9 de setembro, o governo do Estado pediu 90 dias para apresentar uma proposta, né? E eu acho que é fundamental que o governador João Dória se sensibilize dessa batalha, né? O governador João Dória teve seu pai como um perseguido político, como um exilado, até em memória da luta do seu pai, que o governador João Dória encare essa questão com a importância que ela tem. Ninguém quer fazer luta política, a questão aí não é eleitoral, o que a gente quer é preservar aquele espaço, transformar aquilo num equipamento cultural para mostrar para as novas gerações o que ali aconteceu e o que isso não pode se repetir. Então, eu espero que nesses 2 meses, 1 mês e pouco, que nos separam da nova audiência, ainda não tem data marcada, né, até onde eu sei, que o governador, que alguém consiga convencer o governador João Dória da importância daquilo, né? Até porque os argumentos que o governo do Estado, por meio das suas procuradoras, apresentaram são argumentos frágeis demais, né? E o fundamental é isso. Nós não queremos tirar a delegacia daquele espaço, nada vai afetar a segurança daquele bairro, pelo contrário, agregando um novo equipamento cultural, nós estaremos se valorizando ainda mais aquele bairro, né? E a gente espera que as entidades de moradores do Paraíso da Vila Mariana nos apoiem nessa luta e que a gente consiga, em dezembro, que o governo do Estado apresente uma proposta que possa atender tanto as nossas reivindicações do Ministério Público, do OAB, do Núcleo Memória, do IFAM, do CONDEFAT, como dos despresos, né? E atender também a segurança. O problema da delegacia, deixa a delegacia lá. É isso aí, eu vou ter que cortar vocês, boa. Lamento muito, a gente tem muito papo, outra vez vamos trazer aqui. Quero agradecer a todos, muito obrigado pela audiência, muito obrigado a todos que nos acompanharam e colaboraram com a 247. Até a próxima, ficamos por aqui. Um abraço grande.